Na aula de hoje, iremos falar sobre micro-organismos, o tema principal e foco do estudo da microbiologia. Esses micro-organismos constituem a maior diversidade de seres do nosso mundo. Por isso é muito importante estudá-los e hoje iremos pincelar um pouco acerca sobre eles. Vamos para a aula? Bom, o termo microbiologia é um termo que trata acerca de seres micro, ou seja, pequenos, e que têm vida, de biologia, que tem vida, né? Esses seres são tão diminutos que nós precisamos de alguns aparelhos para visualizá-los. Nós podemos utilizar uma lupa, talvez? Ou, quem sabe, uma sequência de lupas, formando assim um microscópio? Tais seres diminutos e minúsculos são divididos em alguns tipos, pois assim como nós temos na vida animal macroscópica, nós temos caninos, ovinos, felinos e muitos outros tipos de animais, a vida microscópica também se divide em alguns tipos. E esses tipos nós temos as bactérias, os fungos, os protozoários, algas e nós também temos os vírus. Mas, para iniciarmos nosso estudo sobre esses microseres, começaremos pelas bactérias. As bactérias estão inseridas no reino Monera. E este reino é constituído principalmente por seres unicelulares e procariontes. Com seres unicelulares, nós queremos dizer que eles possuem apenas uma única célula. E com procariontes, nós queremos indicar que são seres que não possuem o seu DNA condensado no núcleo. O DNA fica solto no citoplasma da célula. Dentro das bactérias, nós temos alguns tipos. Os principais são as bactérias cocos, bacilos, vibriões e espireus. As cocos, assim como o nome já diz, são bactérias redondas, né? Como se formasse uma esfera. E se elas se unirem, podem existir a formação de diplococos, streptococcus, estafilococcus e algumas outras. Já as bactérias bacilos podem formar streptobacilos. Já os vibriões são bactérias do tipo parecidas com os bacilos, porém eles são meio curvados, quase como se fossem uma vírgula. E os espirilos, eles são mais como se fossem um formato helicoidal de parafuso. Em geral, as bactérias são seres heterotróficos, ou seja, elas não produzem o seu próprio alimento. Elas comem outras bactérias ou outras coisas que podem lhe dar energia. E sua reprodução, basicamente, é por meio da fissão binária, onde uma única bactéria, uma célula, se divide, duplica seu material genético e se divide em duas, formando assim uma célula mãe e uma célula filha. Dando continuidade ao nosso conteúdo, iremos falar agora sobre os protozoários. Os protozoários não são classificados dentro do reino Monera como as bactérias são. Apesar deles serem também organismos unicelulares e microscópicos, eles pertencem ao reino protista. Pertencem a esse reino por conta de possuírem um DNA condensado dentro de um núcleo. Para caracterizá-los, é necessário observar as suas formas. Podem ser classificados como ciliados, ou esporozoários, ou flagelados, ou risópodos. Os ciliados, na parte externa da sua membrana plasmática, possuem diversos cílios que os auxiliam a se moverem. Já os esporozoários não possuem nenhum método de locomoção, geralmente são parasitários. Os flagelados possuem um único flagelo que balança e dá impulso para eles se locomoverem para frente, e os risópodas possuem uma certa capacidade de alterar a sua forma e estender parte da sua membrana plasmática, formando assim falsos pés
que dão a ele uma certa locomoção, como se estivesse se arrastando. Ainda dentro dos protozoários existem as algas, que são um grupo de seres unicelulares, autótrofos e fotossintetizantes, ou seja, eles produzem sua própria comida através da fotossíntese, assim como as plantas. As algas antigamente eram classificadas dentro do reino das plantas, do plantário. Porém, eles mudaram isso e colocaram dentro do reino protista, pois se encaixa mais dentro dos protistas. Mas os outros protozoários que abordamos aqui, os rizópodas, os flagelados, os esporozoários e os ciliados, em sua maioria são heterotróficos, ou seja, eles precisam se alimentar de outros seres para conseguirem nutrientes. Dentro da microbiologia, nós também estudamos os fungos. Os fungos constituem um novo reino, o reino fúngeo. Dentro desse estão inseridos algumas espécies, como os cogumelos, os bolores, as orelhas de pau e as leveduras. Você pode até pensar, mas os cogumelos e as orelhas de pau conseguimos observá-los sem o auxílio de microscópio ou de algumas lentes. Porém, os bolores e as leveduras são seres microscópicos. Portanto, podemos dizer que os fungos são constituídos, o reino fungi é constituído por seres unicelulares ou multicelulares. Porém, todos eles são seres eucarióticos. Ou seja, eles possuem o seu DNA armazenado no núcleo. Os fungos também são seres heterotróficos. Portanto, eles não conseguem produzir seu alimento e devem buscar outras maneiras de se alimentarem. Nós podemos encontrar fungos saprófagos que obtêm seu alimento decompondo matéria orgânica. Nós também podemos encontrar fungos parasitas que se alimentam de outros organismos ainda vivos e também podemos encontrar fungos predadores que se alimentam de pequenos animais como nemátodos. Os últimos micro-organismos, se é que podemos chamar de micro-organismos, que iremos abordar dentro da microbiologia são os vírus. Mas por que essa indagação de se é ou não um micro-organismo? Os cientistas ainda debatem se o vírus é um ser vivo ou não. Porém, se ele não é um ser vivo, não se sabe uma caracterização dele. Mas isso não é tema da nossa aula. Nós apenas iremos abordar características dos vírus. Os vírus são parasitas que infectam outras células para conseguirem se reproduzir e se multiplicar. Podem afetar tanto animais quanto bactérias. E podem ser classificados como adenovírus, são vírus formados por DNA, retrovírus, vírus formados por RNA, arborovírus, transmitidos por insetos, bacteriófagos, que são vírus que infectam outras bactérias. Eles são tão pequenos que não conseguimos vê-los com microscópios normais. Precisamos de microscópios eletrônicos que utilizam outros meios para ampliar imagens. Não possuem ribossomos, núcleo ou qualquer outra estrutura intracelular. Seu DNA ou RNA está aprisionado dentro de uma cápsula que ele carrega junto consigo. Vimos na aula de hoje alguns micro-organismos dos milhares que existem no nosso mundo. Esses micro-organismos estão inseridos dentro de três reinos, como nós já vimos: o reino Monera, o reino Fungi e o reino Protista. Exceto os vírus. Os vírus eles não estão inseridos no reino justamente por conta daquela dúvida se eles são ou não uma vida. Conhecemos muito desses micro-organismos por conta de que geralmente os vemos associados a doenças. Como, por exemplo, nós podemos ter a cólera, que é causada por uma bactéria,
Ou talvez a micose, que é causada por um fungo. Quem sabe também você já deve ter ouvido falar da malária, que é causada por um protozoário. E também nós temos a clássica gripe e outras doenças que são causadas por vírus. Mas nem todas as espécies de bactérias, fungos e protozoários e até mesmo de algum tipo de vírus são perigosos para nós humanos para causar doenças. Alguns até nos auxiliam e outros tanto faz. No caso dos vírus, o único tipo que pode nos ajudar e não nos causa problema é o bacteriófago, pois ele pode ser usado no combate contra certas bactérias que nos causam doenças. Mas, dentro das bactérias, dos fungos e dos protozoários, seriam inúmeras se eu fosse citar aqui as qualidades que eles podem exercer para a gente. As bactérias vivem no nosso corpo, em todas as partes. Os fungos auxiliam a decomposição da matéria orgânica. E os protozoários, dentro dos protozoários nós temos as algas, que produzem a maior parte do oxigênio da Terra. Portanto, os micro-organismos não são de todo mal. Nas próximas aulas, iremos aprofundar um pouco mais acerca de tais seres. Eu quero convidar vocês a fazer a atividade que eu vou deixar no link aqui embaixo, para testarem as suas habilidades. Até a próxima, pessoal!